Fala, Doc, beleza? Como a gente conversou, live hoje sobre patologia, adaptação e lesão celular. Como é que vocês estão? Essa noite fria, vamos começar a se aquecer aí, puxa uma cobertinha, que hoje a gente vai fazer 10 questõezinhas bem massa que eu separei pra gente. E vamos lá. Sobre, de novo, o pessoal tá entrando... Patologia, né? Adaptação e lesão celular. Vamos lá. Começando na primeira sobre atrofia celular. Vamos assinalar a alternativa correta. Oi, Gi, boa noite. Letra A. Representa um processo de adaptação celular relacionado à diminuição do suprimento sanguíneo, resultando em redução do número de células que passam a aumentar de tamanho com o objetivo de compensar a perda numérica. B. O útero regride após a gravidez, sofrendo o processo de atrofia. Entretanto, a redução desse órgão no climatério não pode ser considerada como fenômeno atrófico, já que a causa é devida à perda de estimulação endócrina. C. A atrofia por desuso, redução da carga de trabalho, pode ser uma das causas desse processo, já que a falta de estímulos mecânicos leva à diminuição no número de células e do tamanho celular também. Ou letra D, lembrando, queremos a correta sobre atrofia celular. A denervação de um tecido reduz a sensibilidade da região, mas, como o aporte de nutrientes continua inalterado, não acarreta em quaisquer processos adaptativos celulares. E aí, o que vocês acham? Deixa eu botar... Não cabem todas as alternativas na tela, mas eu vou deixar mais ou menos assim, aí a gente vai analisando. Então tá. O que vocês acham que está correto? Então tá. Vamos começar a analisar juntos, então? Letra A. A atrofia, ele está dizendo que representa um processo de adaptação celular relacionado à diminuição do suprimento sanguíneo, resultando em redução do número de células que passam a aumentar de tamanho com o objetivo de compensar a perda numérica. Então, aqui é uma pegadinha quando a gente lê meio rápido, pode até parecer que tá certa, mas não, Doc. Por quê? Porque aqui fala que ela passa a aumentar de tamanho com o objetivo de compensar a perda numérica. Não, na verdade, ela diminui tanto de tamanho quanto em número. Esse é o processo da atrofia. Aqui eu já vi que alguém respondeu, a Gi colocou C. Boa, Gi. Vamos analisando as outras. O útero regride após a gravidez, sofrendo o processo de atrofia. Entretanto, a redução desse órgão no climatério não pode ser considerada como fenômeno atrófico, já que a causa é devida à perda de estimulação endócrina. O que está errado aqui é isso aqui, ó, não pode ser considerado um fenômeno atrófico. Pode, ele perde essa estimulação e regride também de tamanho, assim como após a gravidez. E é uma perda de estimulação endócrina também. A única coisa errada é isso, que não pode ser considerada. Pode. A Gi falou que a C tá correta, então vamos deixar essa C por último. Vamos ver a D, porque a D estaria errada, então. A denervação de um tecido reduz a sensibilidade da região, mas, como o aporte de nutrientes continua inalterado, não acarreta em quaisquer processos adaptativos celulares. Acarreta. O que acontece? As fibras desse músculo acabam sendo degeneradas nesse processo de denervação. E então acontece o processo de atrofia celular. Perde-se a massa e o número de células. Então, essa D está errada por esse motivo, porque fala que não acarreta em processos adaptativos celulares. Acarreta sim, porque perde essa estimulação que a célula tinha para manter, enfim, a sua forma e tudo mais. Então, a C estaria correta. A atrofia por desuso, redução da carga de trabalho, pode ser uma das causas desse processo, já que a falta de estímulos mecânicos leva à diminuição no número de células e do tamanho celular também. Perfeita, faz uma descrição muito boa sobre o que é atrofia e dá um exemplo de como ela pode acontecer. Aqui já fala, ó, na nossa explicaçãozinha, que é sempre muito show de bola. A assertiva explica exatamente o processo de atrofia, sendo que o desuso é uma das causas mais importantes.
é uma das mais importantes, por quê? Porque acontece muito em pacientes que ficam acamados por muito tempo, ou que ficam em cadeiras de roda, por isso o processo de fisioterapia é importante, enfim. Aqui mostra uma imagenzinha, como seria um tecido normal, da atrofia ou hipotrofia, também pode ser chamada assim. E aí a gente vê uma redução no número das células e também em seu tamanho. Boa? Qualquer dúvida, é só deixar aí no chat, galera. Vamos para 2. A respeito das características das lesões celulares, assinale a alternativa que representa uma informação correta. Então, agora, lesões celulares. Esses fenômenos são exclusivamente irreversíveis, já que, uma vez lesadas, as células se encontram em um processo patológico impossível de reversibilidade. B. A medicina atualmente é eficiente na detecção de alterações macroscópicas decorrentes das lesões celulares, permitindo o diagnóstico precoce e melhorando o prognóstico do paciente, já que as alterações macroscópicas são as primeiras a aparecer. C. A tumefação celular é um dos primeiros sinais comumente encontrados na fase inicial de lesão celular. Ou D. A característica da lesão celular vai depender da intensidade e da permanência do estresse. Entretanto, por características genéticas, as células de diversos tecidos do corpo tendem a responder fisiologicamente de forma similar a esse estímulo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vou tomar uma aguinha, que as questões são compridas, né? A gente colocou que acha que é a letra C. Será? Vamos ver, vamos começar a analisar de novo. Lembrando que é lesões celulares e uma resposta correta. Esses fenômenos são exclusivamente irreversíveis, já que, uma vez lesadas, as células se encontram em um processo patológico impossível de reversibilidade. Errada, por quê? Porque esse processo aqui que são irreversíveis. Essa frase de que ela não pode ser... cliquei sem querer. Bom, já vimos aqui então que a C tá certa, mas vamos analisar uma por uma. Tá errado por causa disso. Não é irreversível. Elas podem ser reversíveis se for uma lesão, um trauma, por exemplo, muito leve ou de curta duração que aconteça da gente poder parar esse processo no meio e a célula pode acabar se recuperando de novo, né? Inclusive aqui, já que saímos aqui, pode ser um estresse causar uma adaptação e essa adaptação pode, inclusive, virar uma lesão celular que pode regredir ao estado normal da célula, ou essa lesão pode ser reversível ou irreversível se ela for progressiva, né? Aqui tá cortando um pedacinho da imagem, mas, enfim, acho que a gente conseguiu entender esse processo. A B. Por que a B estaria errada? A medicina atualmente é eficiente na detecção de alterações macroscópicas decorrentes das lesões celulares, permitindo o diagnóstico precoce e melhorando o prognóstico do paciente, já que as alterações macroscópicas são as primeiras a aparecer. Eu já vou dizer assim que tá errado porque fala aqui que as alterações macroscópicas são as primeiras a aparecer. Não são. Quem sabe qual que é essa primeira alteração a aparecer? Deixa aí no chat pra mim, que depois eu vou falar, beleza? Bom, a C já vimos que está correta, né? A tumefação celular é um dos primeiros sinais comumente encontrados na fase inicial da lesão celular. Tá correta. Por causa das alterações que acontecem, quero saber qual que é essa primeira alteração que acontece na célula quando ela sofre uma lesão, que não é uma alteração macroscópica. Acaba mexendo na membrana plasmática dessa célula e ela acaba tendo um desequilíbrio osmótico e acaba pegando muito mais água para dentro dela e ela fica tumefeita, né? Grande. E aqui tem a explicação sobre isso. Aqui aparece inclusive algumas células com núcleos endoteliais tumefeitos. É isso, inchados, né? Tumefeitos. Beleza? E a D estaria errada por quê? A característica da lesão celular vai depender da intensidade e permanência do estresse. Verdade, isso pode fazer com que ela seja reversível ou irreversível.
Entretanto, por características genéticas, as células de diversos tecidos do corpo tendem a responder fisiologicamente de forma similar a esse estímulo. Não, cada célula responde de uma forma. Inclusive, a gente vai ver mais pra frente que algumas patologias, um tipo de célula é substituído por outra, porque essa outra célula acaba tendo uma melhor adaptação àquela lesão, aquele estresse que está acontecendo no tecido naquele momento. Então, as células respondem de forma individual, diferenciadas. Christian, olá, boa noite. Então, as primeiras alterações que acabam acontecendo nas células, ninguém respondeu, mas vou falar, são as bioquímicas. Depois vem as ultraestruturais, que são aquelas que a gente consegue ver em microscópio eletrônico. Depois as microscópicas, que a gente consegue ver em microscópio de luz, como por exemplo aqui as tumefações, né? E, por fim, a última coisa que vai aparecer na célula são as lesões macroscópicas. Perfeito, Doc? Vamos para 3, agora sem assinalar a resposta errada. 3. A respeito das lesões celulares, de novo, assinale a alternativa que apresenta possíveis causas desse processo. O que pode causar, então, lesão celular, já que a gente está falando tanto sobre isso? Agentes físicos e químicos, reações imunológicas, agentes infecciosos e desequilíbrio nutricional, ou D, todas as causas anteriores. Essa tá simples, coloca aí pra mim no chat, Doc, o que você acha que está correto. Se quiserem, me dão um exemplo, então, de pelo menos um. Vamos ver o pessoal entrando. Show. Bom, vamos lá. Todas as causas anteriores estão corretas. Todos esses processos fazem parte de acontecimentos que geram lesões celulares. Vamos pensar em alguns exemplos. Isso, Gi, boa. Acertou. Todas as causas anteriores. É isso. Agentes físicos, o que a gente pode pensar? Numa lesão, numa pancada, num tombo, num acidente de carro. Químicos, algum produto químico que a gente deixa às vezes cair na pele, ingestão de soda cáustica, por exemplo, algo que acontece comumente, é um processo bem sério. Gabriele Guedes também botou D, parabéns, Doc, é isso aí, a D, correta. Reações imunológicas, processos de alergia, né, podem gerar lesões celulares. Pensando em alguma outra coisa, artrite reumatoide, lúpus, gera lesão. Agentes infecciosos, sei lá, tuberculose, alguma coisa assim. Enfim, N processos, né? Até agora com Covid, enfim, causa tempestade de citocina, acaba gerando lesão celular também. E desequilíbrio nutricional, acho que o principal que a gente pensa aqui é a desnutrição, né, Doc? A Gi colocou acidente. Boa, acidente é um agente físico que causa lesão celular. Bem simples de pensar, né, Doc? É algo que acontece no nosso dia a dia e a gente consegue pensar certinho nesses exemplos. Vamos para a próxima. 4. Uma célula, ao sofrer estresse decorrente de fator interno ou externo, pode possuir a capacidade de se adaptar. A respeito do mecanismo de adaptação celular, assinale a alternativa correta. A hipertrofia é considerada uma adaptação celular resultante de um aumento da produção de proteínas citoplasmáticas e da aceleração do processo de mitose. B. A atrofia se refere à diminuição do número de células ou de seus tamanhos, podendo representar um processo tanto fisiológico quanto patológico. C. A metaplasia, como o nome já sugere, se refere a um fenômeno patológico, onde células cancerígenas se espalham pelo corpo, causando diversas complicações. Ou letra D, a hiperplasia, como processo adaptativo, pode ser percebida no útero gravídico, em que, por meio de estímulos mecânicos, induz a proliferação celular do músculo liso do órgão. E aí? O que vocês acham que está correto? Essa aqui é bem teórica, tem bastante conceitinho para a gente lembrar. Tudo sobre adaptação celular. E, lembrando, queremos a alternativa correta.
Vamos lá, façam suas apostas. Vamos pensar, então. Começando aqui na primeira. A hipertrofia é considerada uma adaptação celular resultante de um aumento da produção de proteínas citoplasmáticas e da aceleração do processo de mitose. A gente pensa em hipertrofia, a gente lembra de, por exemplo, academia. A gente ganha músculos na academia. E gera um processo de hipertrofia. Boa, a gente consegue aumentar essa massa, tamanho dessas células. Mas elas não sofrem mitose. Por quê? Porque essas células não vão se multiplicar, elas crescem apenas em volume. Então, essa aqui tá errada por causa dessa mitose aqui no fim, que ela não sofre mitose. Pessoal, aqui a Gi, Luísa, a Gabriele, tudo falando que é a letra B. Será? Vamos deixar a B por último, então. A metaplasia, como o nome sugere, se refere a um fenômeno patológico onde as células cancerígenas se espalham pelo corpo, causando diversas complicações. Tá errado por quê? Porque essa definição toda aqui a gente pode pensar mais em metástase do que em metaplasia. A metaplasia, ela é uma substituição de um tecido por outro devido a esse processo de adaptação por causa de algum estresse que aquele tecido está sofrendo no momento. Então, não é certo pensar que é um fenômeno cancerígeno. Pode acontecer sem ser câncer, sem ser neoplasia. Perfeito? Então, está errado. A hiperplasia, como processo adaptativo, pode ser percebido no útero gravídico, em que, por meio de estímulos mecânicos, induz a proliferação celular do músculo liso do órgão. Tá errado essa aqui e a gente tinha que saber o que acontece no útero gravídico para poder responder, por isso é um pouquinho mais difícil. Porque o útero gravídico, ele não sofre hiperplasia, ele não multiplica suas células, ele sofre apenas hipertrofia. Por isso que tá errado. Então agora eu queria que vocês me dissessem qual que é a principal diferença, então, entre hipertrofia e hiperplasia. Coloquem aí nos comentários para mim enquanto a gente vai analisando a letra B para ver se vocês acertaram. B. A atrofia se refere à diminuição do número de células ou de seus tamanhos, podendo representar um processo tanto fisiológico quanto patológico. Correto, Doc. É a letra B. Parabéns, vocês acertaram. A atrofia se refere à diminuição do número de células ou de seus tamanhos, podendo ser patológico ou fisiológico. Por mais que ela pareça estranho dela ser fisiológica, em alguns casos ela é verídica. Por exemplo, quando no período embrionário, quando algumas estruturas, como o ducto tireoglosso e a notocorda, são atrofiadas em processos totalmente fisiológicos. Outra coisa que eu sempre lembro que o processo de atrofia pode ser patológico são nas membranas interdigitais, né? Que a gente nasce com as mãozinhas assim como se fossem patinhas de... Nasce não, né? No útero a gente era, né? Como se as nossas mãos fossem tivessem membranas aqui como uma pata de pato, assim, né? Uma nadadeira. E daí no processo vai sofrendo atrofia, apoptose, enfim. E acaba regredindo. Aqui tem um processo também fisiológico, né? De um útero gravídico que ele sofre atrofia, enfim, a gente já tinha visto isso na outra alternativa. Aqui vocês me responderam: hiperplasia cresce o número e hipertrofia cresce tamanho. Hipertrofia, aumento de tamanho, hiperplasia, aumento do número de células. É isso mesmo. Na hipertrofia, aumenta só o tamanho. Perfeito. E na hiperplasia pode aumentar o tamanho também, mas aumenta o número das células. Arrasaram. Estão afiadíssimos nesse assunto. Parabéns, docs. Vamos para a próxima. Agora a gente vai falar sobre metaplasia. Já dei spoiler na questão anterior, hein? Vamos lá. Sobre a metaplasia, adaptação celular muito comum em indivíduos tabagistas, assinale a alternativa correta. A. Nesse processo, células-tronco presentes no tecido são induzidas a se diferenciarem e se multiplicarem com o objetivo de formar uma barreira de células mais adaptadas ao estresse sofrido. B. Resultado de alterações fenotípicas das células já instaladas, a região que sofreu metaplasia pode apresentar futuramente lesões cancerígenas. C. Após a metaplasia, o tecido está adaptado à nova situação adversa, não representando nenhum problema ao indivíduo no momento da adaptação e em momentos futuros. Ou D. O esôfago de Barré não pode ser considerado como um exemplo de metaplasia.
Lembrando, a gente quer a resposta correta, Doc. O que vocês acham? Eu vou começar de baixo para cima pra gente analisar, pode ser? Letra D. O esôfago de Barré não pode ser considerado como exemplo de metaplasia. Pode. O esôfago de Barré é um exemplo de metaplasia. E acho que depois a gente vai ter mais uma questão sobre ele. Então, já fica isso na mente. Ele é uma metaplasia que acontece por causa do ácido do estômago, que acaba voltando um pouquinho ali para a região do esôfago, causa um tipo de estresse, lesão ali naquele tecido, e as células mudam, são substituídas, na verdade, por uma forma mais adaptada a conseguir aguentar esse ácido que vem do estômago. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso, então aqui já vamos dizer que tá errada. A gente falou que é a letra A. Boa, é a letra A. Mas vamos analisar com calma as outras. C. Após a metaplasia, o tecido está adaptado à nova situação adversa, não representando nenhum problema ao indivíduo no momento da adaptação e em momentos futuros. Errada, Doc. Pode apresentar, sim, problemas tanto no momento da adaptação quanto futuros, porque uma metaplasia pode, sim, evoluir e virar uma neoplasia maligna, um câncer, né? A depender do tecido local, enfim. E também se aquele estresse for continuado, enfim, pode ocorrer, sim, problemas futuros. E também no momento da adaptação, né? Porque não é uma célula que deveria estar ali. B. Por que a B estaria errada? Resultando de alterações fenotípicas de células já instaladas, a região que sofreu metaplasia pode apresentar futuramente lesões cancerígenas. Pode apresentar lesões cancerígenas no futuro? Pode, isso está correto. O que está errado é isso, resultado de alterações fenotípicas de células já instaladas. Essas células já instaladas, elas não mudam, elas são substituídas. Então, assim, se nós tínhamos um tecido pavimentoso, estratificado, e ele é substituído por um tecido colunar de uma única camada, por exemplo. Não é que ele se transformou, ele foi substituído. Células novas vieram para aquele lugar. Então é isso que está errado. Não são alterações fenotípicas de células já instaladas, são células novas, são substituições que acontecem. Por isso que está errado. E nesse processo, células-tronco presentes no tecido são induzidas a se diferenciarem e se multiplicarem, com o objetivo de formar uma barreira de células mais adaptadas ao estresse sofrido. Correto, é isso que eu estava explicando agora. São essas células-tronco que viram novas células, e substituem aquelas que já estavam naquele tecido. Então, não são células que já estavam diferenciadas que mudam. São células novas que vêm. E isso é importante lembrar, porque é sempre questão de pegadinha nessas coisas que falam sobre metaplasia. Inclusive, aqui tem uma metaplasia escamosa. Era um tecido colunar, né, unistratificado, e vira um tecido pavimentoso, né, e multi-estratificado aqui, né, várias camadas. Beleza, Doc? Muito legal, né? E é o que acontece em indivíduos tabagistas, por exemplo. Próxima. Oi, Afonso. O assunto é adaptações celulares e lesão celular, beleza? Vamos para a próxima. 6. Em certos casos, após a adaptação celular, se o estresse à célula continuar a acontecer ou aumentar, poderá haver lesão celular. A respeito desse processo, sobre a lesão celular, vamos assinalar a alternativa correta. Letra A. Como a lesão é posterior ao estresse sofrido pela célula, ela é sempre precedida por um fenômeno de adaptação celular. Letra B. A privação de oxigênio é uma das principais causas de lesão celular, podendo ser originada de diversos fatores relacionados ou não ao sistema pulmonar. C. As queimaduras provocam dano tecidual à região atingida.
Dessa forma, são caracterizadas como lesões celulares de causa química. Letra D. Agentes infecciosos, como bacilo de Koch, podem ser a causa de uma lesão celular e como o processo de infecção ocorre de maneira isolada no caso da tuberculose, não haverá outro tipo de lesão decorrente de outra causa no local. Então, lembrando, nós estamos falando de lesão celular agora, e ele quer uma alternativa correta, Doc. Olá, pessoal. Chegando aí ainda. O que vocês acham que está correta nessa? A Gi colocou que é a letra B. Então tá, vamos lá. Letra A. Como a lesão é posterior ao estresse sofrido pela célula, ela é sempre precedida por um fenômeno de adaptação celular. Errada, Doc. A gente já falou um pouquinho sobre isso antes. O processo de adaptação celular pode ou não ocorrer antes de uma lesão. Por exemplo, se a gente tiver uma lesão muito brusca, por exemplo, num acidente mesmo de carro, a gente falou antes, não vai dar tempo da célula se adaptar, ela vai sofrer uma lesão e ponto. Então, não é sempre precedida por uma adaptação. Pode ser, mas nem sempre. Então, isso faz estar errado. Gabi colocou também que é a letra B. Vamos ver. Então, vamos deixar a B por último? Tá. Por que a C estaria errada, então? As queimaduras provocam dano tecidual à região atingida. Causa. Dessa forma, são caracterizadas como lesões celulares de causa química. Não é de causa química, é de causa física. É o calor que causa essa queimadura, que causa o dano no tecido em que ele atinge. Então, tá errado por causa disso. Não é um fator químico, é um fator físico. Agentes infecciosos, como bacilo de Koch, quem não sabe, é o que causa tuberculose, pode ser a causa de uma lesão celular. Pode. E como o processo de infecção ocorre de maneira isolada, no caso da tuberculose, não haverá outro tipo de lesão decorrente de outra causa no local. Então, os processos de lesões celulares podem ocorrer de maneira simultânea. Só por isso já estaria errado. Pode ocorrer de maneira simultânea, eles não ocorrem isoladamente. Mas, no caso da tuberculose, é provocado um quadro inflamatório que pode potencializar essa lesão no local por meio de outros mecanismos, como, por exemplo, a privação de oxigênio, tá certo? Então, tanto na tuberculose como em outros casos, pode ver outros tipos de lesão de outras causas no mesmo local. Então, por isso, essa D está incorreta, deixando a B como certa. Então, vamos ver. E parabéns, acertou, Doc. É isso aí, Gabi, é uma causa física, o calor. A privação de oxigênio é uma das principais causas de lesão celular, podendo ser originada por diversos fatores relacionados ou não ao sistema pulmonar. Se essa privação de oxigênio não é causada por algo relacionado ao sistema pulmonar, é relacionado ao quê, então? Coloquem aí nos comentários. A gente vai ver aqui, por mais que a privação de oxigênio nos leve a pensar automaticamente no sistema respiratório, a obstrução total de um vaso sanguíneo reduz o aporte de O2 nos tecidos. Tá aí, pode ser uma causa vascular também, né? Sendo os casos de isquemia, por exemplo, uma das mais comuns, né? Assim que a gente pensa, que leva à privação de oxigênio. E aqui está, um processo de isquemia e tudo que pode acontecer dentro da célula, enfim, que leva a esse dano tecidual, podendo ocorrer a morte celular mesmo, né? Isso aí, Gi, isquemia, muito bem. Vamos para a próxima, vocês vão lendo muito bem hoje. Opa, um casinho, vamos pensar aqui agora. Muito legal, adoro quando tem esses casinhos. Acho que as próximas são todas assim. Vamos lá. MDS, 59 anos e hipertenso há 23 anos. Chega ao consultório com queixas de edema de membros inferiores e dispneia. É sugerido um exame de rotina para avaliar a função cardíaca, e no resultado percebe-se uma diminuição significativa do lúmen do ventrículo esquerdo. A respeito disso, assinale a alternativa correta. Então tá, uma pessoa hipertensa,
membros inferiores com edema, dispneia, né? Respiração com dificuldade. E o ventrículo esquerdo tá menor. Vamos lá. Possivelmente, a sobrecarga maior de trabalho da hipertensão resultou em estímulos mecânicos intensos, que causaram a hipertrofia dos miocárdios e do ventrículo esquerdo de forma concêntrica, reduzindo assim o lúmen ventricular. B. As células musculares cardíacas não possuem capacidade de mitose, e, portanto, é possível afirmar que a diminuição do tamanho do lúmen ventricular é devido a uma alteração genética. C. Pelas características das adaptações celulares, houve hipertrofia do músculo cardíaco, mas, por ser um processo reversível, não traz consequências patológicas ao indivíduo. D. O tratamento com antihipertensivos, inibidores de angiotensina 2 e diuréticos se mostrarão efetivos no combate à hipertensão. Entretanto, o coração continuará hipertrofiado até a morte do indivíduo, já que adaptações celulares configuram processos irreversíveis. E aí, o que vocês me dizem? Gi, obrigada. O que tá correta nessa? Lembrando, a gente quer a correta. E a principal causa, o principal mote, assim, da questão é esse ventrículo esquerdo dele que tá diminuído o lúmen. E aí, deixa eu botar um pouquinho mais assim pra tentar ver quase todas. Então tá. Vamos lá. Dá um tempinho pra vocês pensarem. Gabriele colocou a A. Boa, Doc. Tá correta. É a letra A. Vamos começar de baixo pra cima, então, pra gente analisar o que tá errado? O tratamento com antihipertensivos, inibidores de angiotensina 2 e diuréticos se mostrarão efetivos no combate à hipertensão. Sim. Entretanto, o coração continuará hipertrofiado até a morte do indivíduo, já que adaptações celulares configuram processos irreversíveis. Isso que tá errado. O processo de adaptação é reversível e ele pode voltar a ter um lúmen normal, né? Então, é isso que tá errado. Pelas características das adaptações celulares, houve hipertrofia do músculo cardíaco. Houve, mas por ser um processo reversível, não traz consequências patológicas ao indivíduo. Isso já tá errado. Por quê? Porque aqui ele já tá tendo, né, esses processos, ó, edema de membros inferiores, dispneia, que mais... bom, ele é hipertenso também, né? Causa consequências patológicas para o indivíduo, né? Insuficiência ventricular esquerda, né? É a patologia que pode acontecer. Então, está errada. B. As células musculares cardíacas não possuem capacidade de mitose. Correto. Elas não sofrem, então, hiperplasia. Elas sofrem hipertrofia, que foi o que a gente já chegou a um consenso que elas sofreram. Beleza. Portanto, é possível afirmar que a diminuição do tamanho do lúmen ventricular é devido a uma alteração genética. Pode ser que seja? Pode. Mas, pelo histórico dele de ser hipertenso, de estar com um edema em membros inferiores que já sugere uma circulação meio prejudicada, por estar com essa dispneia, né? Então, a gente já pensa mais em que é um problema crônico, né? Não genético, é um problema devido à hipertensão. Então, e como a gente já chegou antes também, né? A adaptação que ele sofreu foi uma hipertrofia pelo excesso de trabalho, né? Então, isso está errado. Não é uma causa genética, muito possivelmente. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma anotação aqui. Não, é isso. É mais provável que seja por causa da hipertensão dele. Então, a A estaria correta. Possivelmente, uma sobrecarga maior de trabalho da hipertensão resultou em estímulos mecânicos intensos que causaram a hipertrofia dos miocárdios do ventrículo esquerdo de forma concêntrica, reduzindo assim o lume ventricular. Boa, é essa, exatamente isso que ocorre. Por não possuir grande capacidade de divisão celular, as células musculares cardíacas tendem a hipertrofiar com os mecanismos mecânicos. É igual
músculo nosso na academia. A gente faz puxa-peso para causar um tipo de lesão celular e acabar elas hipertrofiando. Mas aí é algo que a gente quer por estética, por ganho de força, enfim. Como o lumen ventricular diminui nesse caso, pode-se prejudicar a diástole e ocorrer uma insuficiência cardíaca diastólica. Correto, porque a gente tem um menor volume, né? Então não consegue fazer uma diástole boa. Perfeito, Doc. Também vai menos sangue para o corpo, enfim, vários processos que trazem problema para esse paciente. Show. Ah, mas a gente respondeu aqui Carioca Mota. Boa, acertou também. Raquel? Rachel? Acertou também. Letra A, perfeito, Doc. Vocês estão arrasando. Estamos quase no fim. Agora vamos para 8. Lembrando que vamos fazer 10 questõezinhas. Mais um casinho pra gente. Vamos lá. MAK, 24 anos, gestante com 39 semanas de gestação. Relata preocupação extrema, pois as mamas vêm aumentando gradativamente desde o início da gestação até o presente dia. A respeito dessa afirmação, assinale a alternativa correta. Então, uma grávida, né, 39 semanas, bem no finzinho da gestação, queremos a alternativa correta. A metaplasia ocorrida na região mamária é decorrente de um estímulo de progesterona, que levou à substituição do tecido epitelial pelo tecido glandular. B. O caso de MAK representa uma adaptação celular do tipo hiperplasia, muito importante no corpo humano, já que o tecido glandular mamário é o único que possui essa propriedade. C. O aumento do número de células é fundamental para o aumento do volume da mama. Entretanto, esse processo não modifica a massa do órgão, já que o incremento na quantidade de células é acompanhado pela diminuição de proteínas citoplasmáticas. D. O tecido glandular da mama de MAK sofreu um processo de hiperplasia devido a estímulos hormonais da gravidez, como o estrogênio, e será fundamental para a amamentação do filho. Então, nós queremos a alternativa correta. Vamos lá. O que vocês acham, docs? Aí, assim aparecem todas as alternativas para vocês. Vamos lá? Então, vamos começar a analisar. A metaplasia ocorrida na região mamária é decorrente de um estímulo de progesterona, que levou à substituição do tecido epitelial pelo tecido glandular. Ó, a Gabriele colocou que é a D. Boa! Então, por que não seria a letra A? Porque não é um processo de metaplasia, de substituição de tecido, é um processo de hiperplasia. É um processo em que as células estão se multiplicando e ganhando mais volume também para produzir esse leite, também por estímulo de progesterona. Então, tá errado. Letra B, por que estaria errada? Porque fala assim, o caso dela representa uma adaptação celular do tipo hiperplasia, beleza? Foi o que a gente falou agora, muito importante no corpo humano, já que o tecido glandular mamário é o único que possui essa propriedade. Tá errado, né? Não é o único tecido que possui essa propriedade. Por exemplo, o nosso fígado possui essa propriedade também de hiperplasia. E, bom, todos os tecidos, na realidade, né, se sofrerem alguma lesão, podem acabar produzindo esse processo de hiperplasia. O aumento do número de células é fundamental para o aumento do volume da mama. Entretanto, esse processo não modifica a massa do órgão, já que o incremento na quantidade de células é acompanhado de diminuição de proteínas citoplasmáticas. Não, né, gente? A gente, como mulher, pelo menos, a gente tem essa noção de que as mamas vão ficar maiores e vão ficar mais pesadas, consequentemente. Então, há sim uma modificação na massa do órgão, porque ela aumenta tanto em número, porque é uma hiperplasia, como também em volume. Então, tá errado essa daqui. Além da gravidez, quanto mais que a gente pode pensar nesse processo de hiperplasia das mamas? Coloquem aí enquanto eu vou analisando a letra D para mostrar por que ela estaria correta, então. O tecido glandular da mama, de MAK, sofreu um processo de hiperplasia devido a estímulos hormonais da gravidez, como o estrogênio, e será fundamental para a amamentação do filho.
Perfeito, foi o que a gente fechou até agora nesse nosso pensamento. Foi um processo de hiperplasia por estímulos hormonais, como o estrogênio, e vai ser fundamental para a amamentação do filho, né? Então, aqui. As mamas sofrem hiperplasia tanto na puberdade quanto no período da gravidez. Bom, tá aí a nossa resposta, né? Perguntei pra vocês, além da gravidez, quando que a mama sofria hiperplasia? Na puberdade, né? Mas na gravidez é mais acentuado, obviamente, porque daí vai sofrer processo de produção de leite, enfim. E extremamente necessário para a amamentação do recém-nascido até os 2 anos de idade, né? Que é quando é recomendada a amamentação. Aqui temos uma fotinha, sempre bom, né? Pra gente ter uma noção de como isso acontece em nível celular aqui, né? Um corte histológico. Estroma, os ácinos, estroma intralobular, aqui é o interlobular. E aqui também, ó, os ácinos mamários, o estroma, um pouco de linfócitos. E mais uma explicaçãozinha aqui. Bem legal, um conteúdo complementar para vocês que sempre fica nas nossas respostas. Perfeito, Doc? Estamos quase no fim. Vamos lá. 9ª questão. Pois essa, mais uma. Mais um caso, vamos lá. GP, 65 anos, relata azia e pirose retroesternal crônica de início a 15 anos. No exame endoscópico, percebe-se que a porção distal do esôfago apresenta um tecido diferente do convencional. Vamos lembrar que eu já falei de alguma coisa sobre isso. Já dei um spoilerzinho bem lá no começo da live para quem está acompanhando. Assinale a alternativa que corresponde ao nome do processo adaptativo que GP teve e o nome da patologia associada. Então, no exame endoscópico, viu que tem uma porção distal do esôfago com um tecido diferente do convencional. Então tá. Letra A, displasia, e seria uma esofagite de Murphy. B, diz que é uma atrofia e é um esôfago de Giordano. C, hipertrofia com síndrome da insensibilidade esofágica. Ou D, metaplasia e esôfago de Barré. Gabi colocou D. Perfeita. É um processo de metaplasia e esôfago de Barré. Já vamos mostrar aqui, ó, como fica. Era para ser todo um tecido, né? Era para ser assim, esse rosinha mais claro. E acontece isso daqui, uma mudança, né, desse tecido, uma substituição, melhor dizendo, desse tecido. Por quê? Porque aqui a acidez do líquido gástrico no esôfago pode provocar um processo de metaplasia, levando à patologia do esôfago de Barré. E esse é um tipo de metaplasia colunar ou metaplasia intestinal. O que acontece, né? Esse refluxo do ácido estomacal gera essa mudança das células, essa substituição das células. E o epitélio deixa de ser escamoso, que é o que tem aqui no esôfago, nessa parte mais rosinha, mais clara. É um epitélio escamoso e pavimentoso, e vira um epitélio colunar, ou também chamado de epitélio intestinal. Perfeito. Quem mais respondeu aqui? Raquel, também. Não sei se é Raquel. E a Gabi também botou D. É isso aí, gente. Perfeito. Arrasaram, docs. E as outras estão erradas, né? A displasia não é um termo muito abrangente da medicina, né? Que quer dizer um erro no processo, né? No desenvolvimento daquela célula. Esofagite de Murphy, eu vou dizer pra vocês que eu procurei, não achei nada sobre isso. Porque eu também tô no ciclo básico ainda, então não sei se existe, se foi uma invençãozinha nossa. Atrofia não é, porque é um processo de substituição de células. Atrofia seria diminuição no número dessas células. E hipertrofia também não, porque essas células não estão aumentando de tamanho. Enfim. E agora a última para fechar essa noite fria de terça-feira. Com chave de ouro, vocês mandando super bem. Vamos lá. AP, 76 anos, viúva e diabética desde os 51 anos de idade. Apresenta queixas de coloração escura no segundo e no terceiro dedo do pé. Ao exame físico, percebe-se uma área necrótica, ou seja, preta, né? A respeito disso e dos processos de lesão celular, assinale a alternativa correta. Beleza, uma diabética com uma área necrótica no pé. A.
A glicose cursa como agente químico responsável pela necrose do tecido, já que a substância em altas quantidades decorrentes da diabetes descompensada causa lesões celulares graves, representando a hipótese mais provável do caso clínico. B. Provavelmente, a lesão celular por privação de oxigênio se estende para além da área escura, pois o tecido necrótico já apresenta um fenômeno de morte celular e os tecidos ao redor dessa porção podem já estar sofrendo lesão celular sem apresentar características macroscópicas. C. A prescrição de insulina injetável corrigiria o quadro clínico, levando a uma melhoria dos sintomas e o retorno da coloração normal. Ou D. O infarto agudo do miocárdio, assim como o caso da questão, também é considerado uma patologia decorrente de denervação local. E aí, docs, o que vocês me falam? Pra gente encerrar aqui com chave de ouro. Lembrando, queremos a correta. Ai, Gabi, obrigada. Ai, maravilhosa. Maravilhosos são vocês que estão aqui comigo. Vamos lá, o que vocês acham pra gente encerrar agora? Então tá, vamos pensar. Gente, a diabetes, a gente sempre lembra que os diabéticos têm problema de cicatrização, nananã. Mas o que acontece? A diabetes, ela gera alterações metabólicas que aumentam a chance de coágulos no interior dos vasos sanguíneos. E também tem um processo de enrijecimento das artérias. Então, assim, os diabéticos não têm problema de circulação, eles têm problema de... eles não têm um problema de coagulação, eles têm um problema de circulação do sangue. Por quê? Porque podem acontecer esses coágulos e prejudicar o aporte sanguíneo de alguns locais. Por exemplo, quando ele causa uma ferida, a gente sempre lembra, né? Diabético, quando se machuca, a ferida custa cicatrizar. É por causa disso, por causa desse processo de problemas vasculares, né? Eles têm problemas de cicatrização relacionados a essa deficiência vascular e não a uma deficiência de coagulação. Pelo contrário, eles têm muitas vezes que tomar remédios para não ter tanta coagulação assim. Então, pensando nisso, a gente já consegue responder melhor essa pergunta. Gabriele colocou letra B. Boa, Gabi. É isso aí, a B é a correta. A letra A tá errada por quê? Porque ele fala que a glicose, que é o agente químico responsável pela necrose. Então, é uma relação de causa e efeito errada. Por quê? Porque a glicose, é óbvio, que é o que causa a diabetes. Mas não é ela, a glicose em si, que vai causar a necrose do tecido. O que acontece? Tem a glicose elevada, tem a diabetes, né? Não fala qual tipo que é, mas enfim, não importa. Tem esse processo de aumentar chance de coágulos, aumentar o enrijecimento das artérias, diminuir esse aporte sanguíneo, e é isso que pode causar uma necrose de tecido. Por exemplo, um coágulo de sangue impede que chegue o sangue corretamente nesses 2 dedos do pé dela, e aí, como não tem sangue, acaba acontecendo esse processo de necrose. Então, perdão, essa A está errada por isso, porque faz uma relação de causa e consequência incorreta. Então, errada. A letra B é a correta, mas já vamos ver depois. C. Prescrição de insulina injetável corrigiria o quadro clínico. Corrigiria a diabetes delas, mas levaria a uma melhora dos sintomas, provavelmente, e ao retorno da coloração normal. Não. Por quê? Porque o processo de necrose é um processo de morte celular, e morte celular é irreversível. Então, está errada por causa disso, não vai retornar à cor normal. Tanto que, nesses casos, geralmente é feita amputação daquela região para evitar, né, maiores problemas. Enfim, o infarto agudo do miocárdio, assim como o caso da questão, também é considerado uma patologia decorrente de denervação local. Não é, esse aqui é um processo de obstrução de fluxo sanguíneo. Tanto o infarto quanto esse aqui de necrose não tem a ver com denervação local. Então, sobra a B como correta. Provavelmente lesão celular por privação de oxigênio, por causa provavelmente de algum coágulo criado, né?
se estende para além da área escura, pois o tecido necrótico já apresenta um fenômeno de morte celular, correto? Irreversível. Necrose é sempre um processo patológico de morte celular e é irreversível. E os tecidos ao redor da porção podem já estar sofrendo lesão celular. Podem, eles sofrem um processo também de adaptação a essa menor quantidade de oxigênio e causam uma lesão, a princípio reversível, mas que com o tempo se torna, por exemplo, ali no caso, uma área necrótica que não tem mais o que fazer, né? É um processo irreversível, daí quando chega nesse estágio. Sem apresentar características macroscópicas. Correto, porque as características macroscópicas são sempre as últimas a aparecerem. Primeiro são mudanças bioquímicas ali, mudanças ultraestruturais, depois mudanças microscópicas para depois chegar no macroscópico. Quando chega no macroscópico, geralmente é um problema muito maior. Então, B está correta. E terminamos, docs. Está aí aqui para quem nunca viu, né? O pé necrótico é isso. E arrasamos! Eu assinalei uma resposta errada sem querer, mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma sugestão agora, tanto de conteúdo que vocês querem ver aqui, sobre alguma forma melhor que vocês achem que eu posso fazer essas lives, se querem que eu explique mais conteúdo, ou responda mais questões e não enrole tanto a explicação, vocês que sabem, mandam aí alguma sugestão. E é isso, aqui no fim a gente sempre tem, né? Quantas questões foram respondidas na nossa porcentagem de acertos, que é muito legal. Eu gosto disso também, do tempo total que a gente levou para fazer e tempo médio de resposta, porque ajuda, né? Se a gente quer, sei lá, fazer alguma simulação para prova, por exemplo, dá para ter ideia de quanto tempo a gente tá levando, né? Muito legal. E era isso, docs. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar pra gente, tanto aqui nos comentários quanto no nosso inbox. E acredito que amanhã tem mais uma live para vocês sobre o ciclo clínico daí, com o Furlan. Beleza? Obrigado, Gabi. Obrigado a todos que acompanharam até então. E Carioca Mota, obrigada também. Que bom que estão gostando. Então tá bom, gente. Semana que vem a gente se encontra. Ainda não sei o tema, mas espero vocês. Beleza? Boa noite e até mais!